Olá, eu me chamo Thiago Justino, é um prazer inenarrável ter você aqui no meu canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre quais são as atividades que um economista pode fazer no Brasil. Vamos lá? Eu acredito que é pertinente, antes de destrinchar muitas das várias atividades que o economista pode exercer no mercado profissional, dizer, de acordo com a legislação vigente no Brasil, quem pode ser, de fato, considerado um economista. Quando a gente pega o exemplo lá dos Estados Unidos, que, goste você ou não, ainda é a maior economia do mundo, lá existe um número muito grande de bacharéis em pessoas formadas, né? Master degree em economia, e lá esse profissional não necessariamente é um economista. Até porque ele é considerado economista quando ele tem a formação e exerce um cargo ou uma atividade relacionada à sua profissão. Assim como pessoas que têm formação em outras áreas, às vezes uma especialização em economia, ou mesmo sem especialização, mas atuam de fato como economistas, são titulados como economista lá nos Estados Unidos. No Brasil isso funciona muito com jornalista, né? A pessoa não é formada em jornalismo, mas é jornalista porque de fato trabalha como jornalista. No Brasil, existem alguns pré-requisitos para que você seja considerado um economista e esteja atuando como economista de forma legal, sem risco de punição, multa, enfim. No Brasil, você precisa ser estudante ou já está formado em um curso superior de bacharel, né, em economia, ciências econômicas, enfim, e estar registrado junto ao Conselho Regional de Economia da sua região, do seu estado. Aqui no meu caso eu sou de São Paulo. Você recebe a sua carteirinha, né, bonitinha, e aí você está apto a atuar como economista. Eu não vou entrar nesse vídeo, na seara, nesse campo muito perigoso, que você pode dizer, eu não acho justo, precisa pagar ou não precisa pagar. Podemos falar sobre isso em um segundo vídeo, ou em algum outro vídeo, você pode colocar aqui nos comentários. Thiago, então você quer dizer que alguém com formação em ciências econômicas, que está de fato registrado junto ao Conselho de Economia da sua região, pode exercer tais profissões. De onde você está tirando isso? Bem, eu entrei aqui no site do coreconsp.gov.br, que é o site aqui do Conselho Regional de Economia daqui de São Paulo, na qual eu sou membro. E no próprio site deles, eles colocam, né, no campo, na página com o nome Campo Profissional, quais são, está da seguinte forma: são inerentes ao campo profissional do economista de conformidade com a legislação pertinente às seguintes atividades. Essas atividades, você pode atuar como um economista, você sozinho, né? Ou ainda, você pode criar uma empresa para prestar esse tipo de serviço. Aqui no site também explica como você cria a sua empresa, né? E até algumas dicas de contabilidade, né? Enfim, mas só um exemplo, eu sou economista, estou registrado e posso abrir uma empresa para prestar esse tipo de consultoria, esse tipo de serviço. Não necessariamente eu preciso que todo mundo seja economista. Eu preciso que tenha ao menos um economista responsável, assim como funciona em corretora de seguros, em algumas atividades que precisa de alguém para ser o responsável técnico. Então, eu posso contratar algumas pessoas para trabalhar comigo, podem ser ou não economistas, mas o cargo de economista, o responsável pela instituição, esse precisa estar em dia com as suas obrigações junto ao conselho, né? Pagar a sua anuidade. E aqui no site existem como primeira atividade a assessoria, consultoria e pesquisa econômica financeira, assim como estudos de mercado e viabilidade econômica financeira,
análise e elaboração de cenários, planejamento estratégico nas áreas sociais, econômica e financeira, estudo e análise de mercado financeiro e de mercado de derivativos, de capitais, né? Estudo e viabilidade de mercado relacionado à economia, da tecnologia, do conhecimento, da informação e da cultura e do turismo. Produção e análise de informações estatísticas de natureza econômica e financeira, incluindo contas nacionais e índices de preço. Aqui é a cereja do bolo, que é onde muitos economistas estão hoje em dia, né? Planejamento, formulação, implementação e acompanhamento de avaliação econômica financeira, de política tributária e finanças públicas, assessoria, consultoria, formulação, análise e implementação de política econômica, fiscal, monetária, cambial, creditícia, planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de planos, programas, projetos de natureza econômica financeira, avaliação patrimonial, econômico-financeira de empresas e avaliação econômica de bens intangíveis, perícia judicial, extrajudicial, assistência técnica, mediação e arbitragem em matéria de natureza econômica, financeira, incluindo cálculos de liquidação, análise financeira de investimentos, estudo e análise e elaboração de orçamento público e privado e avaliação de seus resultados, estudo de mercado e viabilidade de impacto econômico-social relacionados ao meio ambiente, à ecologia, ao desenvolvimento sustentável e aos seus recursos naturais, auditoria e fiscalização de natureza econômica financeira, formulação, análise e implementação de estratégias empresariais de concorrências, economia e finanças internacionais, relações econômicas internacionais, aduanas e comércio exterior, certificação de renda de pessoa física e jurídica e consultoria em finanças pessoais, regulação de serviços públicos e defesa de concorrência, estudos e cálculos atuariais nos âmbitos previdenciários e de seguros, aqui eu estou, né? Consultoria econômica financeira independente. Esse último, que é a consultoria econômica financeira independente, é uma resolução que entrou em vigor recentemente, apesar de ser lá de 2014, né? E é uma grande vitória para nós economistas. Mas o economista acaba ficando um pouco longe, como aquele cara mais técnico, que tudo bem, muitos de nós somos mesmo, mas ainda existem aqueles que gostariam de estar no mercado financeiro, enfim, e essa resolução abre as portas para que o economista consiga voltar a ocupar também os cargos dentro do mercado financeiro, na nova economia, não só em banco, né, mas no mercado em geral. Isso é uma grande vitória. E muitas dessas atividades que eu listei e que estão disponíveis no site do Conselho Regional de Economia de cada região, necessita, além de você estar de acordo com as exigências do Corecon da sua região, que é com o seu registro em dia, né, não tem nenhum atraso no pagamento, enfim, ter a sua formação completa, ter o diploma, enfim, você precisa de uma especialização. Como assim? Olha, se eu quiser atuar como perito, e eu atuo, você precisa, é uma exigência, que o economista tenha um curso à parte de perito. Por quê? Porque a concorrência entre nós é muito grande, isso é bom, então é preciso que tenha uma qualificação. Até porque você precisa ser um especialista no assunto e você precisa prestar um trabalho de excelência. Porque muito do que nós vemos hoje em dia, você pode sozinho pesquisar na internet, enfim, mas quando você contrata um profissional, um economista, ou quando você vai conversar com um médico, com um dentista, enfim, você precisa falar, você quer falar com a pessoa que tem total domínio daquilo que ela está te oferecendo, né? Daquele serviço que ela está te prestando, que é um bem intangível, mas de extremo valor para você. Por isso você está pagando e muitas vezes paga muito caro para ser muito bem atendido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Beleza? E uma coisa que eu não disse, mas talvez tenha ficado subentendido, é que se você
fez um curso superior em economia, você é bacharel em economia, né? Ainda não é um economista, porque você precisa, goste ou não, ter um registro, um número lá no Conselho de Economia Federal. Né? E isso é através do registro junto ao Corecon da sua região. Beleza? Então até a próxima, pessoal.